Após a invenção do tanque, essa máquina provou ser muito, mas muito boa em batalhas. A armadura forte, protegida de maneira confiável contra balas, projéteis e uma arma poderosa perfeitamente inimiga. Em algum momento, os projetistas militares pensaram que se uma máquina desse tipo fosse lançada ao ar, ela poderia vencer mais que uma guerra. Mas o problema é que o tanque tem uma grande massa e um grande tamanho e acabou sendo praticamente um avião impossível de pô-lo no ar. Mas o tempo passou e em 1966 um tanque voador, no entanto, subiu ao céu. Nenhum projetista começou a empreender asas no tanque. Pelo contrário, eles seguiram outro caminho. E a arma de tanque instalada em um avião de transporte é a melhor arma de artilharia. É assim que a Lockheed S-130 Spectre nasceu, de um tanque voador de uma bateria voadora. A Lockheed S-130 é uma aeronave americana fortemente armada projetada para suporte direto. Forças terrestres no campo de batalha, a base para sua criação foi a lendária aeronave de transporte Lockheed Sea Hercules. Instalação de armas e equipamento adicional na aeronave envolvida em outra famosa American Company da Boeing. Tem um layout único de todas as armas de artilharia da espingarda, localizado no lado da porta de compartimento de carga, perpendicular ao eixo da aeronave. Consequentemente, para seu uso em alvo terrestre, a aeronave deve encaixar em torno da arma. O compartimento de armas é separado do resto da cabine por uma cortina de fumaça, e os carregadores trabalham com máscara. O armamento da aeronave foi aprimorado continuamente. Essas aeronaves foram equipadas com 2 canos de 20mm e 6 Vulcan de armas automáticas. Automática M61 Vulcan, a famosa mão de Deus. Munição de 3.000 cartuchos e a taxa máxima de tiro de 6.000 cartuchos por minuto. Canhão automático Bofors 40mm, canhão automático projetado na década de 1930 e obus de carregamento manual de 112 e obus de 105mm leve. 100 cartuchos de munição de acordo com o Wikipedia, obus de 105mm. Ao mesmo tempo, foi significativamente facilitado seu troco encurtado, além disso adquiriu transporte especial. O obus recebeu um sistema de controle hidráulico que permite que você gire facilmente o barril em 40 graus verticalmente, 20 graus na horizontal. O cálculo de tal obus consiste em 3 pessoas. Além disso, a aeronave foi capaz de usar bombas guiadas com uma cabeça de retorno a laser. A tripulação da aeronave inclui de 13 a 16 pessoas, 2 pilotos, navegador, 2 observadores e 4 operadores, oficial de controle de fogo de armas eletrônicas e 3 atiradores. 5 tripulantes estão estacionados no centro de controle, cápsula blindada especial no meio de fuselagem. O primeiro grande desafio enfrentado pelas baterias de voo americanas foram as operações na Indochina durante a Guerra do Vietnã. Os americanos usaram esses aviões para caçar veículos na trilha de Ho Chi Minh. Esses aviões mostraram ter uma boa performance. No total, milhares de caminhões inimigos foram destruídos. Mas quando os vietnamistas obtiveram meios de defesa aérea, os americanos decidiram abandonar o uso de S-130. As características de um tanque voador de guerra são as que seguem. Comprimento de asa 40 metros de comprimento, 30 metros de altura, 12 metros de massa. Com a aeronave vazia, 17 toneladas a 27 toneladas. Peso máximo de decolagem é 70 toneladas. Velocidade máxima 482 km por hora. Velocidade de cruzeiro 330 km por hora. Alcance prático de 2.500